Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 7 de maio de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição será As duas testemunhas são mortas. Texto que serve como base para o nosso estudo de hoje, Apocalipse capítulo 11, versos 7 a 9, que diz assim: Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Esse texto é um texto que menciona, e já estamos construindo nessa semana, a ideia e ao mesmo tempo a compreensão da profecia de Apocalipse 11 sobre as duas testemunhas. Já vimos que elas representam o Antigo e o Novo Testamento, que são o poder de Deus entre nós, ou seja, é a palavra, através da palavra que Deus vai agir durante toda a história, é através da palavra que ele vai criar, é através da palavra que ele vai transformar vidas. Por isso, Antigo e Novo Testamento, já vimos isso no decorrer da semana. Se você não teve a oportunidade de poder analisar os vídeos de domingo e segunda-feira, eu te recomendo a assistir os dois, porque isso vai te ajudar muito a compreender como essas duas testemunhas vestidas de saco testemunharam durante os 1260 dias. Entretanto, no final desse período, o texto bíblico vai mencionar que essas duas testemunhas são mortas durante 3 dias e meio. E quando você olha para esses 3 dias e meio, levando-se em consideração que um dia na profecia representa um ano, estamos falando de 3 anos e meio, literalmente, que essas duas testemunhas acabaram sendo mortas num lugar que é chamado de Sodoma e Egito. Vamos tentar construir aqui, mais uma vez, esse cenário para podermos compreender o significado dessa mesma mensagem. No ano 538, a Roma pagã havia sido completamente conquistada pelas tribos bárbaras e no meio de grandes confusões, o imperador Justiniano entregou a autoridade civil e política e, ao mesmo tempo, a autoridade religiosa, que já era do bispo de Roma, que foi sendo estabelecido como superior aos demais nos séculos que antecederam a esse momento. E agora, em 538, oficialmente, ele assume o lugar do imperador romano, que era um imperador pagão. Agora esse lugar era do bispo de Roma. Nesse período começava, então, o domínio da igreja medieval, que continuou até 1798, quando o general francês Berthier, sob o comando de Napoleão Bonaparte, marchou para Roma, especificamente no dia 10 de fevereiro de 1798, e então o Papa Pio VI foi preso e levado para a França, onde ele morreu no exílio. Essa data ela marca, portanto, o fim dos 1260 anos de autoridade papal ou de supremacia papal. Supremacia, a gente está falando de poder civil e religioso. Ano 538, o imperador Justiniano, ele vai entregar a autoridade civil e religiosa ao Papa Virgílio. No ano 1798, o general Berthier, a mando de Napoleão Bonaparte, vai prender o Papa Pio VI, que vai morrer no exílio. Mais de 500 anos antes de Cristo, Daniel, ele já previu com precisão que esses eventos aconteceriam especificamente mais de 2.300 anos depois do tempo em que Daniel estava escrevendo o seu livro. Nós podemos confiar com certeza absoluta nas profecias bíblicas. A verdade do Evangelho ela foi mantida viva pelo testemunho da palavra durante todos os séculos, tanto no contexto do Antigo Testamento como também do Novo Testamento. Porém, é claro que desafios ainda maiores ameaçavam essa mesma verdade bíblica. A besta que vai ascender do poço sem fundo, que é uma imagem do próprio Satanás, ele vai declarar uma guerra contra as escrituras sagradas. O ódio do inimigo sempre foi a palavra de Deus, porque ele sabe que a palavra de Deus tem poder para transformar as pessoas. E ele iniciou esses novos ataques à autoridade da Bíblia por meio da Revolução Francesa.
Enquanto a Revolução Francesa estava acontecendo, ali pelo início de 1789, por causa até dos grandes desmandos que a igreja havia cometido, isso no período da supremacia papal, que já estava chegando ao seu final, mas se servindo desse tipo de mau testemunho que a própria igreja deu durante o período medieval. A França, agora governada por Napoleão Bonaparte, vai começar um processo de desacreditar a religião e principalmente a Bíblia, é claro. O governo estabeleceu oficialmente o culto à razão como uma religião ateísta, se é que isso existe. A deusa da razão foi entronizada. Igrejas acabaram se tornando lugares aonde se celebrava o culto da razão. Uma mulher foi entronizada literalmente na França como a deusa da razão. Bíblias foram queimadas aos milhares em alguns eventos públicos para poder marcar o momento em que agora a Revolução Francesa se estabelecia oficialmente como estabelecia a França como uma terra sem Deus, sem religião, sem qualquer tipo de desmandos. Apesar de algumas pessoas olharem apenas para aquilo que estava sendo feito pela religião daquele tempo, mas o fato é que o inimigo estava tentando mesmo era calar as duas testemunhas. A Bíblia foi proibida em toda a França, em todo o território conquistado pela França. Essas duas testemunhas, na verdade, acabaram sendo mortas nesse período. Foi um período, a Bíblia vai mencionar, que elas ficariam estiradas na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, aonde também o seu Senhor foi crucificado. O Egito aqui, na verdade, é um símbolo de uma cultura que tinha muitos deuses e que colocava de lado o Deus verdadeiro, o Criador do céu e da terra. Sodoma é um símbolo de promiscuidade, é um símbolo de uma cidade onde a imoralidade era a coisa mais comum que havia na ordem do dia. A França acabou se tornando um sinônimo das duas coisas. A razão foi colocada como Deus e, ao mesmo tempo, a imoralidade se tornou uma coisa absurda em todo o território francês. Parecia realmente que a Bíblia, a palavra de Deus, estava morta. Como já mencionei anteriormente, várias foram as cerimônias em que centenas de Bíblias foram queimadas em praça pública. Dessa forma, os corpos das duas testemunhas não seriam sepultados durante 3 dias e meio. Apocalipse 11, verso 9. Ou seja, 3 anos e meio literais. O ateísmo esteve em seu auge na Revolução Francesa por cerca de 3 anos e meio. Isso tem que ser levado em consideração. Esse período se estendeu do dia 26 de novembro de 1793, quando um decreto de Paris aboliu oficialmente a religião. A França era um local sem religião. As igrejas não poderiam funcionar, o evangelho não poderia ser pregado, a Bíblia não poderia ter lugar dentro do território francês. Esse período, ou esse decreto, permaneceu valendo até o dia 17 de junho de 1797. A data em que o governo francês removeu as suas leis religiosas que restringiam qualquer culto religioso ou cristão. Então, nesse período especificamente, as duas testemunhas, Antigo e Novo Testamento, estiveram mortos para o mundo francês, que na verdade era o movimento no contexto da Europa, onde estava a maior parte das pessoas naquela época, onde se falava a respeito da religião e do evangelho. A França estava na crista da onda, o poder estava emanando deles. E especificamente, nesses 3 anos e meio, a Bíblia ela deixou de existir. As pessoas diziam, agora a Bíblia não se levanta a segunda vez. Mas quando esse decreto foi revogado, pessoas se levantaram de todos os lugares para poder assumir uma posição de muito maior fervor no estudo da palavra de Deus do que antes. Amanhã nós vamos aprofundar um pouco mais em cima desse mesmo
desse mesmo tema, mencionando as duas testemunhas ressuscitam. Mas antes de podermos terminar o nosso estudo, eu quero orar junto com você. Obrigado, Pai, porque tua palavra ela é viva e eficaz, mesmo quando todas as hostes do mal trabalham para tentar destruir tua palavra, mesmo que uma vitória tão grande como a Revolução Francesa conseguiu, não foi suficiente para poder calá-la. Pedimos que a tua palavra permaneça e alcance lugar no nosso coração, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição, e você?